5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. O Ministério Público Federal denunciou o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, seu ex-chefe de gabinete Silvio César Correia e 10 ex-deputados da Assembleia Legislativa do Estado em razão de um mensalinho de R$50 mil pago aos ex-parlamentares para garantir a governabilidade do ex-chefe do Executivo e a aprovação das contas do governo. A Procuradoria imputa ao grupo crimes de corrupção e associação criminosa, que foram objetos e investigação na Operação Ararate. A acusação já foi recebida pela Justiça, informaram os procuradores. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. A T Alegrete vem com tudo. Uma nova cara, uma nova roupagem. Novos fatos e tudo mais que você merece. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 32 minutos 10 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua T Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta quarta-feira, hoje 16 de setembro de 2020. O tempo é instável. Temperatura de 19 graus na Praça Oswaldo Aranha. Umidade relativa do ar de 80%. Pressão atmosférica em 1015 hectopascais. A luz está na fase minguante e estamos no inverno. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber como fica a previsão do tempo para as próximas horas em todo o país. Da Somar Meteorologia atualiza a previsão do tempo. A Doris Palma. Ao longo desta quarta-feira, o tempo instável persiste entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com chance para novos temporais isolados e acumulados mais expressivos, especialmente na metade leste gaúcha. Em grande parte do Brasil, o tempo seco e quente mais uma vez predomina e a atenção se volta para os baixos índices de umidade relativa do ar e também ao aumento no número de focos de queimada. Na região norte, não se descarta a chance para temporais mais isolados, especialmente entre o Acre, Amazonas e Roraima. Enquanto isso, no nordeste, a chuva segue concentrada somente na costa leste, mas sem grandes acumulados por enquanto. Na região sudeste, chove de forma isolada entre o litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Em relação às temperaturas, máxima de 27 graus em Vitória e Maceió, 35 graus em Manaus e 31 em Brasília. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma. Está aí a Doris Palma atualizando a previsão do tempo para todo o país nesta quarta-feira. No Alegrete, o tempo é instável, 19 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Apesar da região ter reduzido o índice de casos de coronavírus, situação preocupa o estado.
Hospitais da região receberam novos respiradores. Baixa adesão dos doadores de sangue preocupa Hemocentro Regional. Unipampa retornou suas atividades de forma remota. Alegrete registrou 2 novos casos de coronavírus. São Gabriel tem mais um óbito. Esse foi o 25º caso. Estas notícias você acompanha na edição desta quarta-feira, 16 de setembro, do Jornal da Cidade. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade da sua Alegrete AM, informação com credibilidade, 73 anos no ar. Estamos na 38ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 259 dias, faltam 107 para o fim do ano. Pensamento do dia para esta quarta-feira: hoje sou eu, amanhã serás tu. Hoje é comemorado o Dia dos Estados Unidos Mexicanos, Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Estamos no inverno, a lua minguante, 1015 hectopascais a pressão atmosférica, 80% a umidade relativa do ar. Rede Vivo de supermercados em 2 endereços, Brigadeiro Oliveira e também na Joaquim Nabuco, oferece o Jornal da Cidade. Quer fazer uma baita economia no mês do gaúcho? Baixe o Clube Rede Vivo e aproveite os descontos exclusivos. Repolho verde inteiro, 88 centavos o quilo. Beterraba, chuchu, laranja suco, quilo 1,47. Alho a granel, 100 gramas, 2,19. Manga, pimentão verde, o quilo 13,98. Laranja de umbigo mamão formoso, quilo 2,98. Peito de frango congelado, 6,49 quilo. Festival de carnes a partir de 13,99. No mês do gaúcho, Clube Rede Vivo, muito mais ofertas pra ti. Madrugada, manhã, tarde, noite e à noite, qualquer horário. Todo dia o seu rádio fica cheio de novidades. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Uma novidade que vem para ajudar a movimentar a economia e vem para fazer parte de nossas vidas. Confira sempre os itens de segurança para evitar falsificações. A nova cédula tem marca d'água, número que muda de cor, número escondido, alto relevo. Acesse bcb.gov.br/nota de 200 para saber mais sobre esse lançamento. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. A gente sabe, as máquinas não podem parar. E para que elas continuem a todo vapor, conte com as nossas. Credenciado Vero agora tem máquina grátis para delivery. Peça já a sua para vender mais. Ainda não tem Vero? Fala a verdade. Tá esperando o quê? Acesse sejavero.com.br e descubra tudo que a gente pode fazer pelo seu negócio. Vero, a maquininha do Banrisul. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vasquevich, todo tipo de ferramentas para todo tipo de profissional. Materiais de qualidade com preços acessíveis. O diferencial da Ferragem Vasquevich é atender a necessidade. Preços baixos associado à qualidade. Telhas de aluzinco com até 12 metros. Escadas elásticas em madeira e alumínio. Para o frio, fogões a lenha e lareiras. Ferragem Vasquevich, uma tradição de pai para filho. Na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.
Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade pela sua Tia Alegrete AM, canal 590, 5.000 watts de potência, levando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. O tempo é instável, 19 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Região registrando menos casos de coronavírus, fator que está sendo comemorado pela área da saúde. No entanto, segundo Reili Tempe, coordenadora regional de saúde, a situação a nível de estado ainda preocupa. Então a gente vem falar em relação aos nossos números. Realmente nós tivemos e estamos vivendo, né, uma diminuição nos nossos números de casos. Alegrete vem numa média de 2 casos dias, mas eu faço apelo para que a gente não se descuide. Acompanhando então a programação de outras emissoras e da televisão, a gente observou que o estado do Rio Grande do Sul, em relação aos outros estados do país, voltou a demonstrar o aumento do número de casos e de óbitos, né? Ficando então no que eles chamam ali de uma coloração vermelha no mapa. Então a gente pede assim que todas as pessoas continuem tendo todos os cuidados de distanciamento, do uso de máscara e álcool gel. Nós aqui na região já temos mais de 71, infelizmente 71 óbitos, mais de 3.725 casos. Então a gente não pode realmente se descuidar quanto a isso. E o que chama atenção também que a nossa média de taxa de ocupação das UTIs continua alta, em torno de 77%, 79% a taxa de ocupação das UTIs. 12 horas 41 minutos 30 segundos. Reili Tempe falou dos novos equipamentos que os hospitais de Uruguaiana e Santana do Livramento receberam, o que irá possibilitar o aumento de leitos nas UTIs. Sim, então nós estávamos aguardando respiradores. O estado do Rio Grande do Sul recebeu 230 respiradores, que é um recurso do Ministério Público Estadual, então o estado conseguiu adquirir. Uruguaiana recebeu 10 respiradores e Rosário do Sul 5 respiradores, né? Isto é muito importante. A gente esteve em Uruguaiana, na qual eles vão aumentar o número de leitos de UTI, e daí a gente faz uma reflexão na importância desses leitos, que necessariamente e posteriormente não vão ficar à disposição apenas do Covid. Mas nós temos Uruguaiana como um centro de referência de neurologia, que muitas vezes precisa de leitos de UTI, e também eles são nossa referência em oncologia. Então vem de boa hora esses leitos em relação à Santa Casa de Uruguaiana. E o Hospital de Rosário, que recebeu esses 5 leitos, também estive conversando lá, e eles estão tentando buscar, então, formar uma UTI ou uma unidade, né, uma unidade intermediária para cuidar dos pacientes. Com relação ao setor de oncologia da Santa Casa de Caridade, Reili Tempe informou que o mesmo, num primeiro momento, não estará habilitado para atender pelo Sistema Único de Saúde. A oncologia, neste primeiro momento, ela não vai ser ofertada para o Sistema Único de Saúde, vai ser a oncologia voltada para convênios e particulares. Ela já tem um alvará inicial de funcionamento e tem ainda alguns trâmites legais em relação aos que oferecem convênio. Outro dia, eu conversando com a Santa Casa, por exemplo, uma dificuldade maior com o próprio IP, que a gente sabe que é uma parcela significativa da nossa comunidade que usam este convênio para acesso, né? Então, no que diz respeito à liberação de alvará, ele já foi liberado por parte do Estado. A coordenadora regional de saúde falou com relação à doação de sangue e às dificuldades que o Hemocentro Regional tem enfrentado devido à pandemia do coronavírus. Eu gosto muito desse tema porque por 9 anos eu trabalhei no Hemocentro aqui de Alegrete, então eu tenho um carinho muito enorme e a credibilidade desse trabalho.
com certeza a doação de sangue não coloca em risco os doadores. Todos os protocolos e medidas de segurança são tomados para aquelas pessoas que buscam o Hemocentro para fazer a doação de sangue. Então a gente faz esse apelo também para que todos os doadores de repetição busquem o Hemocentro, podem de repente até ligar, se preferem fazer algum agendamento, algum horário assim diferenciado, né? Mas podem ter certeza que todos os cuidados estão sendo feitos para a segurança do doador. Todos os tipos de sangue são extremamente importantes e a gente vê assim, com a retomada de muitas atividades, de cirurgias, a demanda de sangue começa a se tornar maior. Então é importante que as pessoas façam essa doação de sangue. 12 horas 45 minutos, 12 segundos, temperatura de 19 graus na Praça Zodoranho, tempo é instável nesta quarta-feira, hoje 16 de setembro. Unipampa retornou às atividades de forma remota em todos os campos da universidade. O professor Roberlaine Jorge, reitor da universidade, falou da volta de forma normal. Olha, está se dando dentro do esperado. Começamos a atividade na última semana, a partir do dia 8, e vem transcorrendo normalmente. Havia uma expectativa muito grande, quando eu falo expectativa, havia um desejo muito grande pela volta, e isso que nós observamos. Os alunos, os professores, todos com essa expectativa, e as coisas estão correndo normalmente, mas assim, a tônica mesmo é a satisfação de ter retornado, porque as pessoas já estavam muito ansiosas, né? Com essa instabilidade, volta, não volta, e aí com a volta, com certeza as pessoas vão se acalmando e esperamos que as coisas se normalizem com o passar do tempo. Então a volta foi nos 10 campos da Unipampa. Foram todos. Todos, sem exceção, retornaram. Desde o dia, as aulas da pós-graduação já tínhamos voltado, desde julho. A pós-graduação. Pós-graduação não tem em todos os campos, mas agora a graduação, a partir do dia 8, né, 8 de setembro, retornaram as aulas nos 10 campos. Conforme disse Roberlaine Jorge, a Unipampa montou uma estrutura para a retomada do ano letivo a fim de que os acadêmicos não perdessem o ano letivo, principalmente os que estão concluindo seus cursos. Exatamente. E a questão também de planejamento, de planos futuros, isso fica mais evidente, assim, a preocupação maior era com os formandos, né? Aqueles alunos que estavam fazendo um estágio somente, fazendo um trabalho de conclusão, aqueles que acabavam tendo uma preocupação maior. Claro que a parada é ruim para todo mundo, mas principalmente aqueles que já tinham outros que já tinham até emprego em vista, já estavam se envolvendo, buscando programas de pós-graduação. Claro que todo mundo foi afetado, o país todo, as outras universidades, o mercado de trabalho. Mas mesmo assim preocupava, né, essa parada, né, mesmo sabendo que afetou praticamente toda a sociedade. Mas aí, como eu falei inicialmente, trouxe uma tranquilidade maior. E aí, como tu falaste, sem o risco, né, de perder o ano letivo. Claro que vamos ter que ajustar, estamos ajustando, né, logicamente, o calendário. Claro, isso também já tem uma experiência em períodos de greve. Claro que é uma situação também inédita. Mas o mais importante é isso, retornamos, trouxe a tranquilidade e sem perder o ano letivo, com certeza. Isso é o principal mensagem, vamos dizer assim, né? Que essa era a grande preocupação. Volta, não volta, vamos perder o ano, não vamos perder o ano. E isso a gente pôde trazer essa resposta, né? O anseio da comunidade era esse e trouxemos essa resposta. 12 horas 48 minutos com 54 segundos, tempo instável, 19 graus. O reitor da Unipampa informou que, mesmo com a pandemia, a universidade não parou suas atividades, conforme onde o único setor que ficou com sua demanda reprimida foi o das práticas. Para nossa satisfação, mesmo, digamos assim, contra a vontade, nós não gostaríamos
gostaríamos de estar no trabalho remoto, gostaríamos de estar todos presencialmente, mas para nossa satisfação, o que eu sempre tenho enfatizado, a universidade não parou, João. Então, mesmo remotamente, nós conseguimos nos adaptar, uns setores mais rápidos do que outros, em função da característica da rotina do seu trabalho, mas não paramos. Claro que o único detalhe que afetou assim diretamente são as atividades práticas, né? Isso sim, isso que poderia colocar uma demanda reprimida, mas é lógico, né? Isso aí afetou todos, né? Sem exceção. Então, pegando os cursos que envolvem, as disciplinas que envolvem laboratórios, isso que ficou reprimido, que ficou em stand-by, aguardando, quando a gente possa fazer o retorno presencial. Então, eu diria que em relação às atividades de graduação, a situação que ficou, digamos, aguardando, né, uma evolução maior, que a gente possa trazer a segurança quando retornar, são as atividades práticas. As atividades administrativas transcorreram normalmente, não houve nenhum problema. Então, essa adaptação, esse retorno foi muito bem pensado, discutido, e somente isso. Eu falo somente, claro, né? Todas as atividades são importantes, mas isso, havendo uma flexibilização, havendo uma segurança maior, essa seria a primeira atividade, né, dentre as de graduação, que vão ser priorizadas, aquelas que envolvem práticas, né? Então, basicamente, foi isso em relação às atividades acadêmicas. Boletim epidemiológico das últimas 24 horas de Alegrete. Rodrigo Modesto traz os números registrados pela área da saúde. Foram registrados 2 casos positivos de Covid-19 em Alegrete e 5 pacientes recuperados. Os positivos são 2 mulheres, de 31 e 44 anos. Ambas estão em isolamento domiciliar. Reiteramos também que não há pacientes positivos de Alegrete hospitalizados. Na UTI Covid, neste momento, encontram-se 2 pacientes aguardando o resultado e 2 positivos da cidade de São Borja fazendo seu tratamento aqui em Alegrete. Vamos então com os números finais deste boletim epidemiológico da terça que passou. Em observação inicial, 135 pessoas com sintomas gripais. Testados desde o início da pandemia, 5.698 pessoas. Negativos, 5.153. Positivos, 535. E ainda estão aguardando o resultado 10 pessoas. Dos 535 confirmados, tivemos 15 óbitos em Alegrete. 473 recuperados. Neste momento, na cidade, temos 47 pessoas ativas com a Covid-19. Todas elas estão em isolamento domiciliar e nem um alegretense hospitalizado com Covid neste momento. São as informações do boletim epidemiológico que a Secretaria de Saúde divulgou ontem à noite, na noite de 15 de setembro, terça-feira. Doze horas 52 minutos, 49 segundos, a temperatura na casa dos 19 graus na Praça Oswaldo Aranha. Este é o Jornal da Cidade na sua Alegrete AM. Oferecimento da Rede Vivo de supermercados em 2 endereços. Quer fazer uma baita economia no mês do Gaúcho? Baixe o Clube Rede Vivo e aproveite os descontos exclusivos. Repolho verde inteiro 88 centavos o quilo. Beterraba, chuchu, laranja suco quilo 1,47. Alho a granel 100 gramas 2,19. Manga, pimentão verde o quilo 13,98. Laranja de umbigo mamão formoso quilo 2,98. Peito de frango congelado 6,49 o quilo. Festival de carnes a partir de 13,99. No mês do Gaúcho, Clube Rede Vivo, muito mais ofertas para ti. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. São Gabriel registrou nas últimas 24 horas mais um óbito. Amir Camisa, desde os estúdios da Rádio T São Gabriel, traz informações do episódio. Informações do boletim epidemiológico de São Gabriel. São Gabriel registra a 25ª morte com coronavírus.
São Gabriel contabilizou mais uma morte por Covid-19. Trata-se de um gabrielense que estava hospitalizado desde o mês de julho na capital. O município agora registra 25 óbitos em decorrência de problemas de saúde causados pelo novo coronavírus. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou ontem, na terça-feira, então, 94 mortes pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. De acordo com a pasta, os óbitos ocorreram entre 9 de julho e dia 15 de setembro. Com isso, já foram registrados 4.173 óbitos pela doença desde o início da pandemia no mês de março. O total de casos é de 160.940 infectados, após 3.232 novas ocorrências registradas pela Secretaria Estadual da Saúde na terça-feira. Quanto aos recuperados, são 147.529. O valor equivale a 92% do total de casos. Outras 9.237 pessoas seguem em acompanhamento médico. As vítimas divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde foram 48 homens e 46 mulheres com idades entre 32 e 95 anos. As cidades com o maior número de registros foram Porto Alegre e Canoas. 12h55 com 59 segundos. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade, 19 graus. A temperatura, estamos na 38ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 259 dias, faltam 107 para o fim do ano. Direto da redação, Ronaldo Oliveira traz as últimas informações desta quarta-feira, 16 de setembro. Direto da redação. Notícias. Destaques do Direto da Redação. Em formato drive-thru, Expo Inter Digital terá 50 estandes da agroindústria familiar. PGR recebe denúncia de possível superfaturamento. TCU já investiga o caso sobre a cloroquina. E a Feira da Agricultura Familiar da Expo Inter desse ano vai ser digital, com 55 empreendimentos e 50 estandes. O assessor de política agrícola e agroindústria da FETAG disse que, apesar das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, o segmento estará bem representado com agroindústrias de diversas regiões do estado e com grande diversidade de produtos, que inclui queijos, salames, cucas, biscoitos e artesanato, entre outros. Entre elas, há empreendimentos que já participaram da Expo Inter e também alguns estreantes. A Expo Inter deste ano ocorre entre 26 de setembro e 4 de outubro. As vendas serão no formato drive-thru e você vai acompanhar as informações deste evento aqui na programação da Alegrete. PGR recebe a denúncia de possível superfaturamento. O Tribunal de Contas da União já está investigando o caso. A gente fala do ministro do STF, Celso de Mello, que encaminhou em agosto uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, PGR, protocolada pela deputada federal Natália Bonavides, do PT, que pede a responsabilização dos ministros da Saúde, então Eduardo Pazuello, e da Defesa, Fernando Azevedo, pela compra dos insumos e fabricação da cloroquina. Procurados pela reportagem, ambos disseram não ter sido notificados. A denúncia aponta que o medicamento não tem comprovação científica em relação à eficácia para o tratamento da Covid-19 e diz que o governo federal está em verdadeira campanha para a utilização de um medicamento ineficiente que torna a conduta dos representantes ainda mais reprováveis. A PGR ainda analisa se vai instaurar algum procedimento. E uma última, com exclusividade, sem contestar, o Exército também pagou quase o triplo para usar o insumo da cloroquina. Sem contestar, o Exército paga quase triplo por insumo da cloroquina. Uma empresa de Minas Gerais vendeu ao laboratório do Exército Brasileiro ao menos 2 lotes de insumos importados para a fabricação de cloroquina, por um valor 167% mais alto do que ela tinha cobrado em venda a essa mesma instituição 2 meses antes. O custo total desses contratos mais caros foi de 782 mil aos cofres públicos. Os documentos obtidos com exclusividades revelam que o laboratório do Exército não contestou formalmente esse aumento no preço e só cobrou explicações por escrito à empresa depois da compra, já finalizada, ter virado alvo de uma investigação do
TCU, Tribunal de Contas da União. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, também recebeu uma denúncia sobre a compra e analisa se vai ou não instaurar um inquérito. Para especialistas, a falta de justificativa para o aumento de preço dentro de um processo de compra pública pode configurar improbidade administrativa. 12 horas 59 minutos, 40 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta quarta-feira, hoje 16 de setembro do ano 2020. Em instantes, chega o Giro de Notícias e na sequência o Mensageiro Rural com João Ulisses de Souza.